Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui para falar, render graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Estamos caminhando já para a reta final do nosso mês de abril. Nosso propósito de todos os dias está fazendo o devocional de gratidão a Ele, cada dia por uma coisa, né? Agradecendo ao Senhor. E hoje quero render graças ao Senhor pela minha visão, pelos olhos carnais, pela visão espiritual, o dom de ver as coisas, né? Essa grandeza que Deus tem nos dado e podemos contemplar através da nossa visão. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem nos concedido, o dom de ouvir, falar, enxergar. Isso são prioridades na nossa vida, né? E hoje eu quero render graças a Ele pela visão. Os demais nós já agradecemos, hoje é pela visão. Quero ler em Lucas, capítulo 11, versículo 34. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Olha só, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. A candeia quer dizer o quê? Que ilumina, que dirige, direciona, né? E assim é correlacionado à nossa visão. Então, é uma prioridade, né? E quem não tem essa sensibilidade para enxergar as coisas certas e erradas, às vezes sofre muito. Nós podemos pegar como exemplo a visão espiritual, entender, compreender. Quando você vê uma coisa, entende que aquilo é errado e permite ir além das aparências, compreender os propósitos de Deus, ter uma visão mais profunda da realidade. Essa é a visão espiritual. Às vezes você tem um sonho, você ali tem um discernimento que aquilo é como uma revelação para você. É uma visão espiritual. E a abertura através da fé, abrir os olhos espirituais e receber a iluminação do Espírito Santo. Quando você pede a Deus, Senhor, me dirige, me mostra. Mostrar é te dar visão, é te iluminar, te direcionar aos caminhos certos. Então, a nossa visão carnal está relacionada com a visão espiritual. Nós precisamos ter essa sensibilidade todos os dias de entender o discernimento da Bíblia. E a Bíblia nos alerta a importância do cuidar da visão espiritual, para que não sejamos enganados por coisas falsas ou ilusórias. Vemos muitas coisas hoje em dia como falsos profetas, como enganadores da Bíblia. Então nós devemos ter uma visão boa para ler, discernir o que é certo e errado, e uma visão espiritual para compreender o que é de Deus ou não. Então, o servo Eliseu tem como exemplo aqui, ele estava cego espiritualmente, foi abençoado com a visão de Deus e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo. Ele contemplou, ele estava espiritualmente cheio da presença de Deus. Então ele tinha uma visão espiritual e ele pôde contemplar. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não, porque às vezes está só iludido com as coisas do mundo, porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então nós precisamos ler a Bíblia com essa visão plena que Deus nos deu e pedir a Deus, Senhor, me dê uma sensibilidade na minha visão espiritual para eu compreender e entender o que é certo e o que é errado. E a Bíblia nos encoraja a cultivar uma visão espiritual que vai além dos limites dos nossos olhos carnais, para que possamos ver a verdade e a beleza em Deus e o seu plano para as nossas vidas. Então, que sejamos assim, sensíveis ao contemplar a beleza, mas também ao discernir o bom e o mal. Por quê? Porque tudo está abertamente para nós. Nós podemos crer e seguir somente a quem a gente vê que realmente é o correto, mas precisamos desse discernimento que é a sensibilidade aí espiritual também, né? Desde quando fala que os nossos olhos são a candeia do
corpo é porque ele nos dirige ao certo e ao errado. Então, você só vai num lugar ruim, errado, feio, se você quiser. Mas você também só vai nos lugares bons, lindos, maravilhosos, se você quiser, porque você tem as duas direções, né? Então, que sejamos sensíveis à visão espiritual também, não somente à carne. Porque Deus deixou para nós esse dom, mas precisamos saber usar. E pedir a Deus sempre: Senhor, me dê essa sensibilidade para eu saber discernir, compreender o que é bom para mim, o que te agrada ou não. Vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu esse privilégio. Tem muitas pessoas por aí que não conseguem, não podem ver a visão carnal, mas às vezes eles têm a visão espiritual mais profunda do que a nossa. Então, vamos ser gratos a Deus nos detalhes por tudo que Ele tem feito por nós e continuará fazendo. Gratidão ao Senhor pelos olhos, pela minha visão, que é carnal, mas também pela visão espiritual. Gratidão. Um abraço, fica com Deus.